Em um ato que a mídia hegemônica vem tratando como surpreendente e que nós aqui achamos que não foi nada além de uma obrigação, até mesmo previsível, Lula exonerou o comandante golpista do Exército, o general Júlio César de Arruda. Sábado, dia 21, rolou essa exoneração do então comandante do Exército, Júlio César Arruda, que, como eu disse, a mídia tratou tudo, nossa, que surpresa. A gente já... Desculpa. A gente já vai falar um pouquinho mais sobre quem é esse Júlio César de Arruda, mas vamos ver a notícia primeiro. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva demitiu o comandante do Exército, general Júlio César de Arruda. Ele participou nesta sexta-feira da reunião no Palácio do Planalto com Lula e os comandantes da Marinha, Aeronáutica e o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro. Foi a primeira reunião do presidente com os comandantes das Forças Armadas, depois de Lula defender punição para militares envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro. Júlio César de Arruda assumiu interinamente o comando do Exército em 30 de dezembro, ainda no governo Bolsonaro. Foi um acerto com a equipe de transição para que a troca do comando acontecesse antes da posse do novo governo. Vocês lembram dessa história? Os comandantes das três forças, né, do Exército, Aeronáutica e Marinha, estavam querendo que fosse colocado os novos comandantes antes do Lula assumir. Para quê? Para eles não terem que ter... para que os comandantes que estavam durante o período Bolsonaro não tivessem que passar nenhum único dia com Lula como o chefe deles. O que era um claro ato de insubordinação, né? O José Múcio Monteiro, ministro da Defesa, foi colocado lá como uma forma de tentar evitar, de apaziguar isso, mas no caso do Exército acabou não funcionando. O comandante do Exército foi trocado mesmo antes do Lula assumir. Então a insubordinação aconteceu. Uma das coisas que levou a essa mudança aí antes do previsto foi de que uma tentativa de evitar que o Exército participasse de alguma tentativa de golpe, né? Então eles não confiavam no comandante do Exército que estava durante o período Bolsonaro, mas trocaram um golpista por outro golpista, como a gente já vai ver. Então, vamos lá para como que foi a reação a isso. Luiz Inácio Lula da Silva tomou uma decisão surpreendente nesse sábado. Surpreendente. Nossa, gente, ele exonerou o comandante golpista. Que surpresa. Demitiu o comandante do Exército, Júlio César de Arruda, e pegou de surpresa aí parte do alto comando. Ontem, o presidente Lula chamou os comandantes das forças, o ministro da Defesa e outros ministros e fez uma longa reunião no Palácio do Planalto. O objetivo era tentar distensionar a relação entre Lula e os militares. Aqui vale um adendo. Aí já está falando que o objetivo da reunião era distensionar a questão dos militares, né, a relação com os militares. Algo que o ministro da Defesa, o José Múcio Monteiro, diz que não era esse o objetivo era falar sobre como nós poderíamos gerar empregos com nossa indústria militar, etc. Então você já vê como... a gente inclusive acabou de falar isso aqui na live. Quem está vendo o corte, procura o corte que a gente já falou disso. Então ninguém consegue sequer definir o que era aquela reunião de fato. Acontece que Lula, segundo auxiliares do presidente, não estava confiando, havia uma falta de confiança no comandante Arruda, um dos responsáveis, inclusive, por impedir a retirada do acampamento ali na frente do QG no dia 8, logo depois dos ataques do dia 8 ali nos prédios dos Três Poderes aqui em Brasília. Isso é uma coisa que a gente já falou aqui também, já em pelo menos 2 ocasiões aqui nas lives, que depois da tentativa de golpe, lá do dia 8, rolou que a polícia militar foi mandada para fazer prisões no acampamento de terroristas na frente do QG do Exército em Brasília, e
os militares usaram tanques de guerra e caminhões para impedir a entrada dos policiais militares e impedir essas prisões. Mais tarde, a gente ficou sabendo que o general Arruda, esse comandante do Exército, falou para o Flávio Dino que ele não iria prender ninguém, e também ficamos sabendo, mais recentemente, que ele falou para o comandante da Polícia Militar do Distrito Federal, que perguntou para ele quem tem mais tropas. Que é, obviamente, uma ameaça. Então, é desse general que nós estamos falando. É esse general que as pessoas consideram surpreendente que o Lula exonerou. É um absurdo, né? Não. O cara chegar a falar isso, medir tropa com a polícia militar é algo absurdamente golpista e inadmissível. E me parece que a imprensa, sei lá, sabe aquelas crianças que querem fazer o parquinho pegar fogo? Tipo, olha lá, não, vixi, nossa, eu não acredito que ele disse, ele falou isso. Porque, gente, eles estão noticiando isso de um jeito muito, porra, sabe, demitir ministro, demitir isso, demitir... É prerrogativa do presidente, ele tem todo o direito de trocar a hora que ele quiser, pelos motivos que ele quiser, e ele não precisa nem justificar. Né? As demissões e exonerações de cargos comissionados, elas não precisam nem de justificativa para acontecerem. Então, assim, é um absurdo. Exato. Agora, quem entra no lugar? Se sai o general Arruda, quem entra no lugar? Bom, hoje nós estamos investindo mais uma vez na aproximação das nossas Forças Armadas com o governo do presidente Lula. Evidentemente que depois desses últimos episódios, a questão dos acampamentos, a questão do dia 8 de janeiro, as relações, principalmente com o comando do Exército, sofreram uma fratura no nível de confiança. E nós achávamos que nós precisávamos estancar isso logo de início, até para que nós pudéssemos superar esse episódio. Engraçado que o Múcio tá sendo obrigado a engolir o que ele já andou falando, né? Agora ele está tendo que admitir que houve uma quebra de confiança, agora ele está tendo que admitir que a página não estava virada. Por isso, conversamos hoje com o general que estava no comando logo cedo, o general Arruda, que eu faço as minhas melhores referências, e queria apresentar aqui aos senhores o seu substituto, o general Tomás, que a partir de hoje é o novo comandante das Forças Armadas do Exército Brasileiro. Tá, então sai o Arruda, entra o Tomás. Por que entra o Tomás? Qual foi a razão dele ser escolhido? A razão é a mesma pela qual o general Arruda foi escolhido. O general Arruda foi colocado porque era o mais velho. O general Tomás é o segundo mais velho. Ou seja, o Lula continua baixando a cabeça para aquela tradição do Exército de que é o mais velho que deve entrar, sendo que ele não tem obrigação nenhuma de fazer isso. O general Tomás, ele veio lá do comando do Sudeste, né, do Exército, que, para quem não sabe, foi aonde surgiu toda aquela história de do Exército questionando as urnas eletrônicas lá em 2014. Então, também o Comando Sudeste também é um ninho de golpista, o que não é um bom sinal. Mas, enfim. Diga, Tássia. Não, circulou um vídeo dele, né, esses dias atrás, não sei se você vai trazer o vídeo para lá sobre uma fala dele. Pode falar. Não, exatamente, o pessoal estava elogiando muito por causa da fala, que é uma fala absolutamente normal, é uma fala que você se espera, né? Mas é que nós vivemos tempos tão estranhos que um general vinha falar o que é óbvio, que eles são uma instituição de Estado. E que deve ser respeitado as urnas, né? Nossa, assim, ele vai ser tratado até como comunista, quase, só por dizer o que é necessário, sabe? Então é complicado. E, diante dessa troca, teve uma pessoa aí que não gostou. Sabe quem que não gostou, Tássio? O Mourão.
O presidente da República e senador eleito, Hamilton Mourão, afirmou que o governo do presidente Lula quer alimentar a crise com as Forças Armadas ao demitir o comandante da tropa. Lula demitiu o comandante do Exército, general Júlio César de Arruda. Tá, é o Lula que está alimentando a briga com as Forças Armadas ao demitir o general. Não é o general que está alimentando a briga com o Lula ao proteger os caras que estavam tentando dar um golpe. Tá. Em meio a uma crise de confiança após os ataques terroristas do dia 8 de janeiro. A decisão foi comunicada ao militar neste sábado, 21 de janeiro. De acordo com os relatos dos aliados de Lula e os generais ouvidos pela Folha de São Paulo, o principal motivo da exoneração foi Arruda ter resistido ao pedido do ministro da Defesa, José Múcio, de que o tenente-coronel Mauro Cid fosse retirado do comando de um batalhão do Exército em Goiânia. Tá, aí chega no ponto que eu queria chegar. A gente até agora não tinha falado qual que era o principal ponto dessa demissão. A gente está falando aí da participação dele nos golpes, mas o principal ponto de dissensão foi aí a resistência de retirar esse tenente-coronel Mauro Cid. Quem diabos é essa pessoa? Aqui a gente vai fazer o link com a notícia que o Tássio estava dando para a gente no sábado, né, Tássio? Sobre o Caixa 2 do Bolsonaro. Vamos lá. Ele é o novo Queiroz, viu? Quem é Mauro Cid, pivô da demissão do comandante do Exército? Mauro Cid ascendeu na carreira do governo passado. Ele era major e foi promovido a tenente-coronel. Seu nome ganhou notoriedade nesta sexta-feira após reportagem de Rodrigo Rangel, do portal Metrópolis, apontar que investigações da PF sob o comando do Supremo Tribunal Federal apuram se o ajudante de ordens do ex-presidente operava uma espécie de caixa paralelo. O ex-presidente Bolsonaro nega as informações. Ajudante de ordens é só para quem quiser entender, como se fosse uma espécie de capataz ou de ajudante pessoal mesmo, a pessoa que está ali, um office boy mais chique, né? Que faz as coisas pro Bolsonaro. É a pessoa de confiança que leva documento, busca documento, vai sacar dinheiro, sabe? Essas coisas assim mais... E no caso dele, sacou muito dinheiro. Depositou muito dinheiro. Exatamente. Mas então é isso que eu tinha para trazer aí sobre a exoneração do general Arruda. Eu fico olhando, é pouco, quero mais exonerações, vamos lá. Eu também, muito mais, tem que rodar muito mais gente. E eu queria também que o Exército perdesse também, encolhesse o tamanho, né? Não adianta só trocar um nome por outro, porque essa instituição também ela tem pouca coisa a nos oferecer, a não ser golpe. E aí você vê que a especialidade do Exército brasileiro é golpe. Na história do Brasil, eles deram vários, e quando eles não estão dando golpe, eles estão ali, sei lá, prestando consultoria especializada em golpe, né? Ali o pessoal que estava ali acampado teve consultoria com quem é realmente expert e depois teve a proteção deles. Assim, a gente fica muito feliz. O Arruda descobriu que ele não é o alecrim dourado, então rodou, é pouco, a gente quer ver mais. E sobre a questão do Coronel Cid, a gente tem um vídeo aqui no Meteoro já sobre o Caixa 2 do Meteoro, que é do Caixa 2 do Meteoro, imagina, Meteoro faz Caixa 2. O Caixa 2 do Bolsonaro, que a gente falou no sábado, e aí vocês vão poder entender um pouco mais, porque é uma história bastante longa e complexa, um emaranhado, que uniu simplesmente as 3 expertises, talvez, do governo Bolsonaro, as 3 coisas que o Bolsonaro sempre estamos acusando ele, que é o gasto dos cartões corporativos absurdos, que é a prática de rachadinha e que envolve essa alimentação e incitação dos atos antidemocráticos. Então, essa investigação, ela ligou as 3 coisas. Ela mostrou que Bolsonaro continua fazendo a rachadinha palaciana, e com essa rachadinha palaciana, ele também talvez tenha ajudado a financiar esses atos antidemocráticos. Então, assim, as coisas se conectam. E estão se conectando mais rápido do que a gente espera. Ainda bem, né? Que a prisão venha mais rápido do que a gente espera também.